Muito bem, meu amigo, estamos começando mais uma questão comentada, uma questão sobre pontuação e da banca que se chama FUMAR, que é a Fundação Mariana Rezende Costa. E a FUMARC, num de seus concursos, cobrou o seguinte: na redação oficial, exige-se o uso do padrão formal da língua. Portanto, são necessários conhecimentos linguísticos que fundamentem esses usos. Analise o uso da vírgula nas frases do texto 3 que nós não lemos. Aí tem 3 frases. E a pergunta é: indique entre os parênteses a justificativa adequada para o uso da vírgula em cada frase. Um dos 3, a vírgula vai destacar deslocamento de termos. No outro, a vírgula vai separar adjuntos adverbiais. E no outro, a vírgula vai indicar um aposto. Como você não tem a questão, eu quero que você então dê uma pausa no seu vídeo, leia essas 3 e observe a pontuação. E aí, vai num cantinho aí e anote deslocamento, adjunto adverbial, aposto. Anota aí, deslocamento, adjunto adverbial, aposto. Anotou? Agora sim. Pause a tela e associe cada uma dessas a aquelas palavras que você anotou. Vai lá. Muito bem, meu amigo. A número 1 diz assim: um crime bárbaro mobilizou a polícia militar na região de Venda Nova, vírgula, em Belo Horizonte, vírgula, ontem. Então, quando a gente fala de pontuação, claro, como eu sempre digo, que a gente cresce ouvindo falar que pontuação tem a ver com pausa, e tem. Ou que pontuação tem a ver com respirar, também tem. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. A pontuação, ela tem a ver com a ordem direta dos termos da oração. Então, quando em português a gente fala de ordem direta, a gente está falando de uma expectativa que prevê que uma frase normalmente comece com o sujeito. O sujeito é o primeiro termo de uma oração. Vai lá na tela. Na número 1, eu tenho sujeito. Um crime bárbaro. Foi esse crime que mobilizou a polícia. Então, o crime bárbaro é o sujeito. Esse sujeito determina a concordância de um verbo. Por isso que entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Vai na tela? É o caso da número 1. O sujeito é um crime bárbaro, o verbo é mobilizou. Agora, vem cá. Se esse verbo precisar de um complemento, o complemento ou qualquer outro tipo de complementação, que eu estou chamando de outros termos, vem depois do verbo. Então, nesta ordem, respirou você ou não, você não vai ter que usar vírgula. Então, vamos colocar aqui, ó, um crime bárbaro, isso que eu escrevi em preto aqui, é o sujeito. Um crime bárbaro mobilizou. Mobilizou é o verbo. Mobilizou na tela, olha lá. Mobilizou o quê? A polícia militar. Vem cá. Então, mobilizou a polícia militar. Sujeito, verbo e complemento do verbo. Pode parar por aí. Mas tem mais. Olha lá. Apareceu na região de Venda Nova, que é um lugar, em Belo Horizonte, que é outro lugar, e ontem, que não é lugar, mas é quando. Então, eu tenho 2 expressões de lugar e uma expressão que indica tempo. Então, vem cá. Se são 2 expressões de lugar e uma que indica tempo, são expressões adverbiais. Na tela, o segundo parênteses, então, é que vai receber o número 1. Então, esse segundo parênteses recebendo o número 1 é porque ele está separando os adjuntos adverbiais. Aí eu excluo a letra A e excluo a letra D de dado. Aí eu volto à frase. O rapaz, de 22 anos, se apresentou espontaneamente à 9ª área integrada da segurança pública.
e chama AISP, e deu detalhes do crime. Você vê que o sujeito é o rapaz. O verbo é se apresentou. Então vem cá. Entre o sujeito e o verbo, colocou-se um termo. A ordem direta, ela pode ser quebrada pelo aquilo que a gente chama de termos intercalados. De onde vem esse prefixo inter? São termos que ficam entre dois termos tradicionais. Aqui, ó. O rapaz, que eu escrevi em preto, é o sujeito. De 22 anos, que eu escrevi em vermelho, não é o verbo. Mas na ordem direta, depois do sujeito, teria que vir o verbo. Se apresentou. Então, o que que acontece? Entre o sujeito e o verbo, apareceu isto aqui, que é o que eu estou chamando de termo intercalado. Por isso que ele está entre vírgulas. Mas nós não temos nas opções, vai lá, nada escrito termo intercalado. Vem cá. Se eu olhar essa frase aqui, de 22 anos é uma característica do termo anterior. Se eu especifico alguma coisa sobre aquilo que está antes, isto aqui é o que se classifica como um aposto. Na tela, o terceiro parênteses, então, é que vai ter o número, né, do aposto, né, vai ter o número 2. Então, se vai ter o número 2, você acertou a questão se você marcou a letra C de casa. E de acordo com a letra C de casa, o parênteses de número 1 vai ser aquele que indica deslocamento de termos. Olha só. Segundo a polícia, o jovem informou que tinha um relacionamento difícil com a mãe. Então vem cá. O sujeito da frase é o jovem. Então, quando eu tenho a ordem indireta com o que eu chamo de termo deslocado, o termo deslocado é aquele que vem antes do sujeito. Então, todo termo que é anteposto ao sujeito é um termo deslocado. Então, quando você tem aí na frase, segundo a polícia, vírgula, logo depois dessa vírgula, vem um sujeito, o jovem, que eu estou escrevendo aqui em azul. Depois do sujeito vem um verbo. O jovem informou. Depois do verbo, veio o complemento. Informou o quê? Que tinha um relacionamento difícil. Então, se o sujeito é o jovem, isso aqui, ó, é o tal do termo deslocado, o que justifica esta vírgula. Então, marque aí na tela a letra C. Agora vem cá. Se você está se preparando para algum concurso que vai ser elaborado pela FUMARC, eu acho que você tem que estudar com foco. Estou trazendo para vocês aqui hoje, no dia em que eu estou gravando essa questão, e se você está assistindo no dia da postagem, nós estamos aí com o edital publicado para o concurso do TJ Militar de Minas Gerais. Então, uma dica, vai lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, e procure um curso chamado 60 Minutos de Português. Ou seja, é um curso que vai ser dividido em blocos de 1 hora. Por isso, 60 minutos. Cada bloco de 1 hora terá 4 aulas de 15 minutos. E nós vamos, então, trabalhar os conteúdos do edital do TJ com questões da FUMARC. É uma coisa rápida, para você que já está cansado só de teoria pura, nós vamos aliar teoria e prática. Então vai lá na tela, anote o endereço e faça uma visitinha. www.ricardoerce.com.br